Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sábado, dia 9 de novembro de 2024. Estamos introduzindo a lição de número 7 do nosso trimestre, cujo tema será Bem-aventurados os que creram. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 20, verso 29, que diz assim: Jesus lhe disse: Você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. João, no decorrer do seu evangelho, ele vai apresentar uma grande quantidade de pessoas que creram em Jesus. E ao mesmo tempo que acabaram dando o seu testemunho depois que creram. A lógica é exatamente essa. O indivíduo tem um encontro com Jesus, ele crê no Senhor e então ele testemunha do Senhor. Essa é a métrica que é seguida por João dentro da sua narrativa. E ele vai mencionar algumas pessoas, como nós já vimos no decorrer desse trimestre, lá em João no capítulo 1, verso 36, quando João Batista, logo depois de ter a oportunidade de poder batizar a Cristo Jesus sai da água, ou ainda dentro da água, como Lucas vai mencionar, ele está orando quando o céu se abre e desce sobre ele o Espírito Santo do Senhor, e ao mesmo tempo ele ouve uma voz do céu que diz: esse é meu filho amado em quem me comprazo. No dia seguinte, João vê Jesus passando e vai apontar Jesus para os seus discípulos dizendo: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi por causa desse testemunho de João que os primeiros discípulos de Jesus acabaram por segui-lo, pelo menos André e João, por aquilo que sabemos. O texto ainda vai mencionar de João 1,41, que André, depois de ter passado todo aquele dia com Jesus, de ter conhecido, nós não sabemos, João não nos dá detalhes do que é que foi a conversa que eles tiveram com Jesus, o que foi que Jesus falou com eles, o que foi que eles viram, mas André retorna agora até a sua cidade natal e ele vai dizer ao seu irmão Pedro, que na época ainda era Simão, o seu nome ainda não tinha sido modificado, ele vai dizer: achamos o Messias. Na sequência, quando você vai para João capítulo 1, verso 45, você encontra Filipe, que já tinha sido alcançado também por Jesus Cristo. Ele vai até o seu amigo Natanael. Natanael estava orando, clamando a Deus, porque ele estudava as profecias e sabia que aquele era o tempo do aparecimento do Messias. Entretanto, por mais que ele quisesse ver o Messias chegando, ele não conseguia ter essa oportunidade. Então, enquanto ele está orando, ele está clamando a Deus embaixo de uma figueira, o Senhor Deus o via. Quando Filipe vem até ele, ele vai dizer a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu. E é interessante isso, porque Moisés havia feito profecias a respeito de Jesus, o Cristo, claro que sim. E ele agora vai dizer exatamente isso. Vai dizer: mas de onde ele é? Filipe então vai dizer: ele é de Nazaré. Natanael vai dizer: pode ver alguma coisa boa de lá? Mas o Filipe vai dizer: venha e veja. E quando ele vem e se encontra com Jesus, Jesus olha e diz: esse é um israelita, um verdadeiro israelita em quem não há dolo. E ele vai dizer: como é que você me conhece? E Jesus vai dizer: eu te vi embaixo da figueira antes mesmo que o seu amigo Filipe fosse falar contigo. E agora, nessa perspectiva, Natanael vai dar o seu testemunho no versículo 49, onde ele vai dizer: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Olha que coisa linda. Um outro testemunho que já vimos também, de João capítulo 4, verso 29, quando Jesus está junto com a mulher samaritana. Ela, depois de ter aquele primeiro encontro com Jesus, logo depois da chegada dos discípulos junto ao poço, ela deixa ali o seu cântaro, vai até a cidade e ela dá um testemunho muito simples a respeito de Jesus. Ela vai mencionar: ele disse tudo o que eu fiz, e ela vai testemunhar: não seria por acaso ele o Cristo? E as pessoas agora, por causa do testemunho da mulher, e movidos com certeza por um próprio sentimento de curiosidade em tentar descobrir se Jesus realmente era o Cristo, eles vêm até a mulher e vão testemunhar também. No versículo 42 do capítulo 4, depois de terem esse encontro com Jesus, eles vão dizer: nós mesmos ouvimos e sabemos que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Antes sabíamos apenas pelo que você tinha dito, mas agora nós mesmos o vimos e ouvimos. É interessante que ainda
em João 6, verso 68, João vai mencionar que logo depois que Jesus ele tem um encontro com os seus discípulos, depois que eles, juntamente com a multidão, quiseram fazê-lo rei à força, e Jesus vai olhar para eles e vai dizer: vocês também não querem ir embora? Porque a grande quantidade de seguidores de Jesus o tinha abandonado. E então Pedro vai fazer a sua declaração sobre Jesus: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. Não havia um outro lugar, uma outra pessoa que eles poderiam procurar. Uma declaração também de Marta, por ocasião da morte do seu irmão, lá em João capítulo 11, verso 27, Jesus havia dito a Marta, veio correndo até Jesus, depois que ele demorou bastante para poder chegar, e ela vai dizer: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Você crê nisso? E então ela vai fazer a sua declaração de crença. Ela vai declarar: eu creio, Senhor, creio que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que é aquele que deveria vir ao mundo. É interessante que ainda em João capítulo 19, verso 14, o ex-cego, ele vai ser tremendamente inquirido ou vai ser questionado pelos líderes religiosos sobre quem era Jesus. E eles queriam fazer com que ele testemunhasse que Jesus não era o Messias. Queriam que ele declarasse que Jesus não é o Messias. Esse homem não é nada. Da Galileia não pode vir profeta. Não existe nada. E ele não é o Cristo. E eles estavam tentando colocar isso na boca do ex-cego. E o ex-cego vai fazer a sua declaração sobre Jesus. Ele vai afirmar: uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Quem ele é ou deixa de ser, isso não me interessa. O que eu sei é: antes de me encontrar com ele, eu era cego. Agora eu vejo. Que testemunho tremendo. Em João 19, verso 14, aliás, desculpe, em João 20, verso 28, você encontra, inclusive, João 19, verso 14, é isso aqui. Você encontra um testemunho de alguém que seria improvável estar testemunhando sobre Jesus, que é Pilatos. No meio do seu julgamento, ele vai dizer: eis o rei de vocês. Eu não encontro nele crime algum. Que testemunho de um homem que nem sequer conhecia Jesus. E finalmente, em João capítulo 20, verso 28, nós encontramos Tomé. Tomé não tinha tido a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. Jesus já havia aparecido para boa parte dos seus discípulos, menos para Tomé. Tomé vai dizer: eu não acredito que ele ressuscitou, mesmo diante do testemunho dos que o tinham visto ressuscitado. Ele disse: a menos que eu toque nas suas mãos e no seu lado, eu não vou acreditar. E Jesus apareceu para ele, junto de todos. Ele disse: Tomé, vem aqui, toca na minha mão, toca do meu lado, veja que sou eu. Então Tomé vai se ajoelhar diante do Senhor e vai dizer: meu Senhor e meu Deus. Quantos testemunhos tremendos. Você reparou quantas pessoas testemunhando a respeito de Jesus? Pessoas que tiveram uma experiência com ele, experiências diversas. Gente que foi curada, gente que teve uma revelação da parte do Pai, gente que, enfim, olhou para as Escrituras e entendeu que Jesus era o cumprimento delas, pessoas que conversaram com Jesus e entenderam que ele era o Messias. Grandes foram as experiências dessas pessoas e grandes os seus testemunhos. Por que essas pessoas deram testemunho tão forte a respeito de quem Jesus é, tão impressionante a respeito da identidade de Jesus? Nessa semana, nós vamos dar uma olhada nas razões pelas quais esses indivíduos conseguiram olhar para Jesus e enxergar nele o Filho de Deus. O nosso estudo dessa semana realmente vai valer a pena. Eu quero desafiá-lo a enviar os seus pedidos aqui para a nossa comunidade de oração. Nós vamos orar por eles. Aliás, eu quero aproveitar e te dizer que agora, nesse momento, a gente vai fazer isso. E eu te convido para poder se unir a mim em oração. Obrigado, Pai, por sabermos que tantas foram as pessoas que compreenderam a identidade de Jesus e testemunharam a respeito dele. Ajuda-nos a podermos também ter essa experiência com Cristo e podemos testemunhar que ele é o Filho de Deus.
Pedimos também que o Senhor possa responder a cada pedido que foi levantado aí no nosso canal. Por favor, Pai, age de uma maneira especial na vida dessas pessoas que oram comigo agora. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?